Senhoras e senhores, boa tarde. Gostaria de iniciar me descrevendo. Eu me chamo Nilo Martins, eu sou o mestre de cerimônias deste painel. Nesse exato momento, estou trajando um terno de cor cinza escuro, blusa branca, uma gravata de cor dourada e azul marinho, né? Ao meu fundo, o banner do nosso evento, do Reconecta, e essa é a minha audiodescrição. Teremos, então, agora o painel Boas Práticas de Ministérios Públicos Estaduais. Gostaria de solicitar a todos e todas que façam sua audiodescrição ao iniciarem as apresentações. Segundo. Senhoras e senhores, convidamos, então, o promotor de Justiça do Ministério Público do Ceará, Alexandre Alcântara, para coordenar os trabalhos desta mesa. Neste momento, então, a mesa passa a ser conduzida pelo moderador. Um ótimo evento a todos. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de iniciar minha auto-descrevendo. Eu sou Alexandre de Oliveira Alcântara, sou do Ministério Público do Estado do Ceará, do Núcleo do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Tenho 52 anos, né? Estou vestindo um blazer bege, camisa azul listrada, sou pardo, um pouco calvo, uso óculos, estou aqui na minha residência em Fortaleza, Ceará. Inicialmente, eu queria agradecer ao Ministério Público do Trabalho, né, que está aqui hoje, por essa grande conferência, exposição nacional de inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. Nós teremos nessa mesa as experiências exitosas brasileiras na sua atuação com a temática de direitos da pessoa com deficiência. Nós teremos 6 exposições. Nós iremos começar com a colega Elaine Castelo Branco, do Ministério Público do Pará, a quem eu passo a palavra de imediato. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, companheiro e colega de Ministério Público Alexandre Alcântara, em nome do qual eu saúdo todos os colegas que irão falar nesse palco de hoje. Público em geral, agradeço também ao Ministério Público do Trabalho por ter feito esse convite. Eu sou Elaine Castelo Branco, eu sou branca, tenho os cabelos com reflexo em tons dourados, tenho 54 anos, eu estou usando nesse momento um vestido meio florido e brinco, que não dá para vocês enxergarem também, nem visualizar quem tem o campo de visão, brinco pequeno. Eu sou titular da 3ª Promotoria de Defesa da Pessoa com Deficiência e Idosos na cidade de Belém, e, resumidamente, em 20 minutos, que eu pretendo cumprir na íntegra, eu vou falar o que a gente tem feito no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, mais especificamente também na minha promotoria. Dentro do sistema do princípio de nada sobre nós sem nós, tá? Eu observei, assim que eu fui removida para a Promotoria de Defesa da Pessoa com Deficiência e Idosos de Belém,
ao ser convidada para alguns eventos ou algumas palestras, eu observava ali eventos maravilhosos, entretanto, com pouquíssimo palco, pouquíssimas pessoas. Se era um evento promovido mais especificamente para pessoas Down, eu via que ali nós tínhamos um público pequeno. Se era de cegos, nós tínhamos um público pequeno. E aí eram tantas coisas bonitas que precisavam compartilhar, que eu disse, gente, o que eu poderia fazer para melhorar essa interação e que a gente pudesse formar umas políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência, mas que pudéssemos dar uma visibilidade para todos e que todos e todas pudessem estar unidos e de mão dadas nesse mesmo ideal. Foi aí que um dia eu pensei, eu vou idealizar, e pensei e criei o projeto de Mãos Dadas, Visibilidade para Todos e Todas. E como era o início do ano de 2019, aliás, o final de 2018, eu visualizei esse projeto para ele dar início em janeiro de 2019, com a sua primeira fase em março de 2019, onde eu pensei em fazer a fase Elas por Elas, em defesa das mulheres com deficiência. E para que fosse dar essa visibilidade, eu disse, todos os meus palestrantes serão mulheres com deficiência. E aí eu quis uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa autista, uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa que usasse cadeira de rodas. E aí nós criamos 10 mulheres palestrantes para falar sobre si e em defesa das mulheres com deficiência. Ali elas teriam a oportunidade de mostrar ao público externo que uma pessoa com deficiência, ela não era uma pessoa inútil se a sociedade rompesse essas barreiras. Foi aí também que nós tivemos a ideia de mostrar como o Ministério Público do Estado do Pará também estava dando a oportunidade para pessoas cegas através do seu quadro de estagiários. E convidamos a 11ª palestrante, que era uma menina cega, estagiária de um procurador de justiça. E mostramos ali também, através dessa estagiária, como o Ministério Público estava abrindo as portas para a inclusão. Eu também fui uma das palestrantes da fase Elas por Elas, em defesa da mulher com deficiência, porque eu também sou uma mulher com deficiência múltipla. Eu tenho, além de uma deficiência física, eu tenho uma deficiência auditiva bilateral severa, fazendo uso de aparelhos em ambos os ouvidos. E finalizamos essa primeira fase. A nossa segunda fase foi o Elas, por eles, em defesa de seus filhos e filhas com deficiência. Ali também nós tivemos essas mulheres que não eram pessoas com deficiência e falaram e deram sugestão em políticas públicas voltadas às crianças e seus filhos com deficiência, apontando que tipo de dificuldades elas estavam encontrando em todas as áreas para que pudéssemos formar as nossas políticas públicas voltadas à saúde, à educação, conforme as suas sugestões. E aí, uma surpresa muito grande, a fase encerrava aí e nós passaríamos ao fórum, caminhando juntos rumo à inclusão plena, e os homens pleitearam a sua parte. Os homens com deficiência me perguntaram, doutora, nós não teremos o eles por eles? E eu achei justo, já que o projeto era de mãos dadas, visibilidade para todos e todas, nós criamos a fase eles por eles, em defesa do homem com deficiência
e de seus filhos e filhas com deficiência. Foi um sucesso tão grande que o evento era para 10 homens, nós abrimos para 19 homens, misturados entre homens com deficiência e homens pais com crianças com deficiência. Esse evento tanto foi no Ministério Público, como foi na Câmara de Vereadores, e ele foi exatamente no mês dedicado aos pais. Finalizando isso, nós tivemos também o Fórum Caminhando Juntos rumo à inclusão plena. Nós tivemos nesse fórum quase 200 pessoas, entre ativistas, pessoas com deficiência, professores universitários, ONGs, parceiros de todas as parcelas da população, inclusive Lions Clube Internacional, que vieram ali, naquele fórum, trazer a sua contribuição. Foi dividido em diversas áreas de atuação, foi dali sintetizado um documento. Esse documento foi entregue durante a Semana da Pessoa com Deficiência, ocorrida em dezembro do ano passado, tanto para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, quanto para a Câmara de Vereadores do município de Belém, sob um compromisso de que eles seguiriam uma pauta em defesa da pessoa com deficiência. Foi um espetáculo, nós verificamos ali também que o movimento de defesa da pessoa com deficiência, ele fortificou e uniu muito, e aí as pessoas não tiveram aquele sentimento de não mais ter vergonha de ser como uma pessoa com deficiência. Muitos me mandaram e-mails, recados no WhatsApp. Doutora, eu estou muito feliz de ser uma pessoa com deficiência e mostrar para a sociedade como a gente pode contribuir e desmistificar o conceito de que pessoa com deficiência é uma pessoa inútil ou uma pessoa inválida. E aí nós não paramos também aí. Nós criamos o projeto Pirilampos da Inclusão, tá? O Pirilampos da Inclusão, nós tivemos a oportunidade de levar para universidades, e aí nós não conseguimos dar continuidade por conta da pandemia. Eu peguei 4 pessoas com deficiência, mostrando para alunos universitários do curso de pedagogia, que seriam futuros professores de escolas voltadas para crianças e adolescentes, os cuidados que eles deveriam ter ao transmitir conhecimentos para essas pessoas, através do olhar de uma pessoa com deficiência. Nós ali também tivemos, da mesma forma, como Pirilampos, nós temos o Renan, uma pessoa com síndrome, uma pessoa autista, nós temos o André, que tem síndrome de Down, nós temos o Manuel, que é uma pessoa que usa cadeira de rodas. Ali também foi espetacular este projeto, a gente está doido para voltar. Nós temos o apoio também de Lions Clube Internacional como parceiro e vamos dar visibilidade. Depois nós tivemos o Eu sou uma pessoa com deficiência e tenho orgulho de minha história, onde ali essas pessoas, várias pessoas, através dos cards, colocavam para a sociedade também a sua deficiência e o que a gente quis mostrar, sem capacitismo ali, que esta pessoa conseguiu também atingir um cargo de destaque na sociedade. Então, a gente está trabalhando com isso, eu reforço para vocês, aos colegas que quiserem reproduzir, essa é uma experiência maravilhosa, as pessoas se envolvem realmente, elas sentem-se altamente felizes e importante de poder mostrar, porque elas têm a oportunidade de falar. Muitos querem falar
Então, é isso que nós, como Ministério Público, como representante dessa parcela da população, temos que fazer. Por que não, ao eu formar uma palestra, formar um evento e convidar um palestrante, por que não eu convidar uma pessoa cega que tenha essa capacidade de fazer essa palestra? Por que eu não convidar uma pessoa autista? Por que eu não convidar um cadeirante, uma pessoa que usa cadeira de roda, desculpa? Por que eu não convidar uma pessoa com síndrome de Down? Se é o empoderamento de pessoas com deficiência, eu tenho que começar fazendo este empoderamento. Eu tenho que fazer a meia-culpa também. Então, é essa a minha singela contribuição. Eu tentei ser o mais breve possível para falar o que a gente tem tentado fazer, trazendo para dentro do Ministério Público essas pessoas. Se é para me falar sobre pessoas com deficiência, se é para que eu faça políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência, eu tenho que ouvir essas pessoas. Nada sobre nós sem nós. Meu muito obrigada. Parabéns ao Ministério Público do Trabalho por estar inovando neste trabalho maravilhoso. Parabéns ao Ministério Público. Parabéns a todos nós que estamos de mãos dadas, dando visibilidade para todos e todas. Tenho certeza que juntos e juntas estamos caminhando rumo à inclusão plena. Meu muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, doutora Eliane Castelo Branco, pela sua exposição pontual, exatamente 21 minutos. É muito importante a sua apresentação, acredito que é fundamental para a construção das políticas públicas, nós darmos voz, né, exatamente às pessoas que precisam dessas políticas, e acredito que esses projetos que a colega de Belém do Pará mostrou, tem essa característica no sentido de construir as políticas públicas a partir da base, a partir da oitiva, né? Nós precisamos realmente ouvir as pessoas com deficiências. Parabéns pela exposição. Em seguida, nós vamos ouvir a doutora Melissa Caccione Rodrigues, que é nossa colega do Ministério Público do Paraná. Doutora Melissa irá abordar mais acessibilidade e MP inclusivo, instituições de pessoas com deficiência. A colega terá 20 minutos, doutora, a senhora faça inicialmente sua autodescrição e a palavra é sua. Seja bem-vinda ao Reconecta. Boa tarde a todos. Eu estou, então, meu nome é Melissa, eu estou com uma blusa fina, mas de manga comprida, uma cor vinho, bordô, um batom da mesma cor, um colar preto com pedras, assim, petrichinhas brilhantes, um brinco também com 2 pedrinhas pretas, cabelo preso, comprido, preso. Eu sou branca, estou aqui no meu ambiente de trabalho na minha casa, que é um escritório. Ao fundo a gente tem uma parede bege, que lembra algo como uma cortiça, um vaso com plantas, um vaso de vidro com plantas. E na outra lateral, então isso é a minha lateral direita, do lado esquerdo nós temos um pedacinho aqui do meu armário de madeira. Então, essa é a minha descrição. Espero que todos tenham conseguido imaginar, ter uma ideia. Bom, é uma alegria muito grande estar aqui, né? Esses primeiros minutos eu gostaria de agradecer demais, doutora Maria Aparecida Gugel, nossa subprocuradora-geral do Trabalho, do MP do Trabalho, nossa presidenta da ANPID, que nos honra há quantos anos, e é uma referência para todos nós. Sem ela não sei como seria, né? O trabalho nacional na ANPID. Então, eu só tenho a agradecer o convite e, enfim, a existência dela
né, no contexto nacional. Ao Alexandre também, nosso presidente anterior da Ampid, que é um vocacionado dedicado à área dos direitos da pessoa com deficiência e outras tantas. Meu agradecimento aqui por ser o nosso host, o nosso mediador, nosso apresentador. É uma alegria. Eu prefiro ouvir o Alexandre do que falar para ele, para aprender, mas estamos aqui nesta missão. Gostaria de agradecer também a Elaine, que falou antes de mim, que eu já gostei muito da ideia. Quem sabe um dia a gente consegue replicar também por aqui, mais para o sul. Gostaria de agradecer a doutora Rosana Beraldi Bevervâncio, que é a coordenadora aqui do Centro de Apoio ao Trabalho, né? Sou uma promotora que trabalha aqui no Centro de Apoio Operacional, né, às promotorias de defesa dos direitos do idoso e da pessoa com deficiência. E trabalha aqui comigo como coordenadora a Procuradora de Justiça, a doutora Rosana Beraldi Bevervâncio. Então, aqui no Ministério Público do Estado do Paraná, é uma referência aqui para nós, é uma referência, um norte, um guia, uma lenda. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de aprender todo dia com ela. E do pouco que eu vou falar aqui, muito tem os dedos, a mão toda, o cérebro, tudo dela junto. E também a equipe do Centro de Apoio, sem a qual nada se realiza, né? Eu vou falar aqui muito rapidamente, uma apresentação muito rápida, sobre 2 projetos que a gente realiza aqui no Centro de Apoio, junto às promotorias de justiça aqui do Estado do Paraná. E sem essa equipe nossa, jurídica, administrativa, enfim, no setor técnico do Ministério Público, nada disso seria possível. Então, eu sou muito grata aqui a todos os servidores também. Então, feita aí essas apresentações e agradecimentos que são tão importantes, então vou tentar dividir esse tempo que eu tenho, agora já menos de 20 minutos, uns 17 minutos, imagina, para dizer, para falar de dois projetos, tá? Também vou tentar ser bastante fiel aqui ao tempo para não prejudicar meus colegas. A gente tem tanta gente boa para ouvir, né? Tô aqui aguardando para ouvir o Enéas, outros tantos. 2 projetos. Então, o primeiro deles que eu queria narrar um pouquinho para vocês, que é uma grande alegria para nós, é o projeto. Todos eles estão dentro de um guarda-chuva que se chama MP Inclusivo, tá? No sentido de trazer a pessoa com deficiência maior acesso aos seus direitos. Então, todos estão dentro deste guarda-chuva MP Inclusivo. Então, o primeiro deles é o Mais Acessibilidade. E o segundo, que nós vamos falar na sequência, é sobre a fiscalização das instituições de acolhimento em que há pessoas com deficiência. Bom, então, quanto a este primeiro projeto, ele se chama Mais Acessibilidade, que é proposto pelo Centro de Apoio e replicado, né, pelas promotorias de justiça do Estado do Paraná como um todo. Como todos sabem, nós estamos aqui desde ontem no Reconecta, tratando, né, de diversos pontos ligados aos direitos da pessoa com deficiência e quão cara nos é a acessibilidade em todos os âmbitos, já que acessibilidade é um direito meio para o acesso de todos os outros, né? Então, o rompimento dessas barreiras todas, né, que nós temos, urbanísticas, arquitetônicas, no transporte, tecnológicas, enfim, sem falar das comunicacionais, sem falar de informação, atitudinais, etc. Todas essas que têm um viés um pouco mais físico ou tecnológico, a gente tenta abordar aqui no projeto do Mais Acessibilidade, em especial urbanísticas, arquitetônicas e no transporte. Esse projeto surgiu antes mesmo de ser um projeto, né, estruturado para apoio dos promotores. Ele foi fruto de uma replicação de um termo de cooperação que foi feito pelo CNMP e com o FEA, né? E o MP do Paraná replicou com o CREA, então aqui no CREA Paraná, aqui no estado do Paraná. Então, a doutora Rosana, à época, no ano de 2017, quando ele começou, fez as tratativas, né, junto ao CREA à época, para que a gente tivesse
uma cooperação mútua entre o CREA e o MPPR para a fiscalização de acessibilidade, já que os promotores de justiça precisam muito nos seus procedimentos, ações, enfim, todas as suas medidas extrajudiciais ou judiciais de análise, vistorias in loco, enfim, opiniões técnicas e análises técnicas feitas por engenheiros, né, que vão olhar a questão da acessibilidade nos prédios de uso coletivo, nos prédios públicos, enfim. Aqui no centro de apoio, nós temos a ajuda de um engenheiro, que eu sei que está nos assistindo, o Roberto Freitas. Ele nos ajuda muito aqui em Curitiba, fazendo as análises e vistorias quando necessárias às promotorias de Curitiba. Mas no interior do Paraná, né, a gente não conseguia alcançar, tendo apenas um servidor para isso, mas, claro, a ajuda de eventual outro engenheiro de equipe técnica do nosso centro de apoio à execução aqui do MPPR, mas é mais restrito. Sim, sempre tem mais trabalho do que profissionais para realizá-los. Então, esse convênio com o CREA esse termo de cooperação com o CREA foi bastante importante para que a gente conseguisse disseminar informações técnicas para as promotorias do interior. Então, as promotorias do interior, sempre que precisam de auxílio técnico, seja uma análise, seja uma vistoria, enfim, qualquer análise técnica sobre acessibilidade em locais de uso coletivo ou de órgãos públicos, solicitam ao centro de apoio que, em tratativas com o CREA, por meio desse termo de cooperação técnica, nos faz a nós essas análises, essas vistorias para fundamentar a atuação dos promotores de justiça. Então, a gente tem tido diversos exemplos muito bons aqui de promotores que têm feito belos trabalhos fruto desse termo de cooperação, né? São inúmeras aqui, a gente não teria tempo para falar disso, teria que conversar sobre esse assunto, mas são inúmeras as normas técnicas que são averiguadas, né? Especialmente a BNT 9050, enfim, todas as outras que precisam ser averiguadas em relação a tudo, né? Não só a edificações, espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, mas também a transporte, também elevadores, enfim, tudo isso é passível de análise pelos amigos engenheiros do CREA. Então, nós tivemos aqui bastante, como eu estava dizendo para vocês, sucesso, assim, bem interessante com várias promotorias. Uma delas que eu gostaria aqui, eu queria escolher uma para dar como exemplo, que é uma promotoria de fato de destaque, é uma promotoria da nossa comarca aqui, Campina da Lagoa, né? O colega Timothy é um dos que aderiu ao projeto do Mais Acessibilidade e fez um projeto muito dinâmico, fez teve atitudes muito dinâmicas, né? Foi muito proativo e conseguiu resultados muito bons nessa comarca de Campina da Lagoa, né? Ele fez um trabalho de equipe, né, com colheita de dados, de imagens, de todos os lugares que faltava acessibilidade naquela comarca. Não é uma comarca muito grande, mas com muitos lugares, né, com falta de acessibilidade. Fizeram fotos, imagens, ele e a equipe da promotoria. Eu imagino que assessores, estagiários, enfim, não os conhecia, apenas o Dr. Timothy, mas eles verificaram falta de rampa, inadequações na entrada de órgãos públicos, bem na entrada, vagas de estacionamento, ou mesmo a falta de previsão, organização de atendimento prioritário, enfim. Diante desse registro de imagens, ele tomou as medidas, fez reuniões, explicou, esclareceu ao gestor municipal, tomou as medidas extrajudiciais todas necessárias para que essas adequações fossem feitas e também tem tentado promover isso também em Nova Cantu, outro município, né, em Altamira do Paraná, também outro município.
E nós tivemos a felicidade aqui, como centro de apoio, de receber dele as fotos de como as coisas ficaram. E é uma alegria muito grande ver que a população pode contar, assim, com esse trabalho articulado todo. Então, algo que começa lá no Confea, lá no CNMP, aí depois passa ao CREA, ao MPPR, a coordenação do centro de apoio, que chega à promotoria, que consegue melhorar a acessibilidade de uma comarca, e isso chega ao cidadão em forma de rampa, em forma de acesso, em forma de vaga de estacionamento, em forma de direitos reais, de acesso a todo tipo de direito. Então, esse é um exemplo que a gente teve muita alegria de testemunhar, não é? E ali, eu parabenizo o promotor porque ele conseguiu, nem sempre é possível isso, mas ele conseguiu muita coisa por medidas extrajudiciais, o que economiza judiciário, né? E economiza trabalho e é mais célere. Por outras tantas vezes, nem sempre isso é possível, e esses laudos, essas análises técnicas também servem para fundamentar nossas ações judiciais, né? Lembrando que a LBI mudou a lei de improbidade administrativa, trazendo, né, como uma previsão de ato de improbidade, deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade, né, previsto na legislação. Enfim, então, assim, rapidamente era esse o projeto que eu queria relatar para vocês. O primeiro projeto. O segundo aqui, neste tempinho que me sobra, que vejo que são algo como 6 minutos, sendo bastante obediente aqui, doutor Alexandre, o nosso outro projeto, que está em fase inicial, também, ele é do guarda-chuva MP inclusivo, de instituições, de fiscalização de instituições que acolhem pessoas com deficiência. Bom, ele é inspirado também num projeto anterior nosso de fiscalização de LPIs, ou de IUPs, né, para idosos, então instituições de longa permanência para idosos. Ele também foi inspirado nesse nosso projeto anterior. Como a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que instituições que acolhem, aqui nós não estamos dizendo que nós não estamos incentivando a existência cada vez maior de instituições para acolher, seja idosos ou pessoas com deficiência. Muito pelo contrário, a gente gostaria que essas pessoas já tivessem estrutura familiar para estarem em suas casas, em suas residências. Mas é muito verdade também que muitas pessoas não têm, né, esse suporte familiar, tem alguma condição de dependência de saúde, não tem condições de autossustentabilidade, não tem retaguarda familiar, tem vínculos rompidos, ou tem vínculos vulneráveis, né? Vulnerabilizados, que precisam ser reforçados antes da continuidade do convívio, enfim. É para dizer para vocês que preferíamos, obviamente, que todos os idosos e pessoas com deficiência estivessem em casa, com sua família, no seio familiar. Mas, por vezes, muitas pessoas, infelizmente ainda muitas, precisam do acolhimento em uma instituição. E se ela tiver que acontecer, que seja no melhor local possível, que seja de fato uma residência, mesmo que coletiva, seja uma residência. Contudo que ela precisa de adequações. Seja de RDC, como nas LPIs ou não, enfim. Esse é o primeiro relato, o primeiro foco que eu queria dar nisso. Então, a ideia é que, caso tenhamos que nos utilizar de instituições de acolhimento, de residências coletivas, instituições de longa permanência, no caso de idosos, e de locais de acolhimento para pessoas com deficiência, no caso das pessoas com deficiência, que elas sejam no melhor e mais adequado local possível, né? Nós sabemos que no Brasil todo são muito poucas as residências inclusivas, que seriam os locais mais adequados, né, para essas situações, né? A residência inclusiva, que é esse serviço de acolhimento institucional, né, categorizado, que deveria ser ofertado no âmbito da proteção social especial, né, de alta complexidade até do SUS, etc. Enfim, esse caráter misto, né, que a gente espera que tenha nas instituições, o olhar da saúde, o olhar da assistência social. Então, poucas também são as residências inclusivas, né? Precisaríamos de mais para acolher todas essas exceções que nós temos de pessoas que precisam ainda dessas instituições porque estão sem retaguarda familiar.
Então, são poucas. Ao menos no Paraná, são poucas, né? Nós temos 8, né, no estado no estado do Paraná, por exemplo, tá? E eu sei que há estados que têm muito menos que isso. Bom, a parte disso, nós sabemos que há instituições que não se configuram como, não estão categorizadas como residências inclusivas, porque não cumprem os critérios de residência inclusiva, residências inclusivas, mas tem pessoas com deficiência acolhidas, residindo nesses locais. Então, qual é o foco aqui desse projeto? É que o Ministério Público, por meio de seus promotores de justiça, faça uma fiscalização desses locais, né, para que a gente possa verificar se as condições são adequadas, se seguem os critérios sanitários, se todas as necessidades dos residentes são acolhidas, são cumpridas, e tomar providências extrajudiciais e judiciais para que todos os direitos sejam de fato assegurados. E claro, né, sempre com a primeira tentativa também de retomada dos vínculos e manutenção dos vínculos familiares, para que sempre que a desinstitucionalização for possível, para que ela aconteça. Sempre essa tem que ser uma meta, um foco muito grande, a parte de todas as adequações físicas ou atitudinais, enfim, que sejam necessárias. A partir disso, sempre temos o foco do fortalecimento dos vínculos familiares. Bom, esse projeto, ele inicia, como iniciou, né, no nosso projeto das ILPIs fiscalizadas. Eu tenho aqui mais 1 ou 2 minutos. Lá no projeto das ILPIs, né, a gente teve até uma alegria muito grande aqui no nosso projeto de ILPIs fiscalizadas no ano passado, foi um dos recebedores do Prêmio Prata da Casa aqui do MPPR, pelo número de fiscalizações e mudanças de indicadores, enfim, da realidade de tantas instituições aqui do nosso estado. Então, a gente quis fazer isso também para instituições em que existem pessoas com deficiência. Então, assim como naquele projeto, o nosso primeiro passo está sendo, esse projeto ainda não foi lançado, ele está ainda aqui, digamos, no prelo, né? Está aqui sendo gestado dentro da parte da administração superior, com o CAOP. O primeiro passo foi a formulação de formulários para ajuda dessa fiscalização, formulários para os promotores, formulários para os engenheiros de acessibilidade, para a equipe técnica, que é formada de assistente social e psicólogos, sempre que essa equipe existir, é claro, nem sempre a gente tem isso à disposição, mas sempre que existir, nós já temos o formulário com os questionamentos sobre isso. Foi bastante complexo fazer e multidisciplinar, mas ele já está pronto. Nós estamos na fase do levantamento, identificação e georreferenciamento das residências inclusivas e dos demais instituições de acolhimento, para que a gente possa fazer o lançamento e todas as instituições sejam visitadas, fiscalizadas uma vez ao menos. Eu digo ao menos porque a gente faz isso muito mais vezes ao ano, a previsão, como foi nas ILPIs, de visitas pelos promotores de justiça e quando houver equipe técnica para desenvolvimento dessa fiscalização, esclarecimento, etc. Então, com a produção, além dessa fiscalização toda, né, que tudo é informatizado, desde o formulário, que é eletrônico, até o nosso BI gerado ao final, com dados, a produção para os promotores de auxílio, né, já que nós somos centros de apoio, com material, com textos, com cartilhas, com vídeos, enfim, todo tipo de material que durante o projeto é necessário. Ele ainda está aqui terminando de ser gestado para lançamento, deveria já ter sido nesse ano, no finalzinho agora deste ano, mas por conta da pandemia realmente ficou mais difícil por conta da intensificação dos nossos problemas e cuidados com as ILPIs por conta do público vulnerável dos idosos. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês aqui, acabando pontualmente, pelas minhas contas, o meu tempo aqui, meus 20 minutos, para trazer para vocês um pouco do que a gente tem feito aqui e ficar à disposição. Aqui o Centro de Apoio, para quem quiser fazer qualquer contato, quiser alguma coisa, quiser utilizar de algum material que a gente tenha produzido, estamos à disposição. E também, ainda quem tiver mais interesse sobre o assunto,
da fiscalização de instituições que acolhem pessoa com deficiência, e que isso seja sempre excepcional. Nós temos mais tarde também aqui no Reconecta a exposição do GT7, do CNMP, que trata dos direitos da pessoa com deficiência, e também nós vamos ter um tempinho para falar disso, e aí um pouquinho mais no âmbito nacional do que tem sido produzido para auxiliar os colegas em âmbito nacional. Então, eu agradeço e estou ansiosa aqui para ver os demais. Um abraço a todos. Eu agradeço, doutora Melissa, queria registrar a qualidade da sua apresentação, dizer que você hoje é uma referência no Ministério Público brasileiro, né? Fico orgulhoso de tê-la conosco na ANPID, né? O seu trabalho realmente hoje passou as fronteiras do Paraná e é exemplar, tanto que a colega está no Conselho Nacional do MP. Parabéns ao Ministério Público do Paraná. É super importante o estabelecimento de parcerias. Nós não vamos conseguir acessibilidade sozinho, o Ministério Público. Esse termo de cooperação inicialmente no Conselho Nacional com o CONFEA e depois no Paraná com o CREA, é fundamental essa parceria. Fantástico essa busca dos colegas do Paraná pela acessibilidade em todos os sentidos, é fundamental. E também fundamental a fiscalização das instituições, né, que acolhem pessoas com deficiência. Projetos, né, trabalho, todos sabemos da seriedade do trabalho do Ministério Público do Paraná, parabéns. E eu fiquei, mais uma vez, muito alegre em saber, né, em ouvi-la novamente, parabéns. Agora nós vamos ouvir meu colega do Ministério Público do Ceará, meu dileto amigo, doutor Enéas Romero, que hoje é coordenador do CAU Cidadania, também um colega que tem um trabalho, uma atuação exemplar e também que nos orgulha também de pertencer também à ANPID, né? Doutor Enéas, você terá 20 minutos, né? Inicialmente você faz uma autodescrição e te passo logo a palavra, porque com certeza vamos todos aprender, como sempre aprendemos quando escutamos você. Seja bem-vindo ao Reconecta, colega. Bom dia a todos e todas. Eu sou Enéas Romero de Vasconcelos, estou aqui no escritório em casa, atrás no fundo um estante com vários livros. Eu sou moreno, estou vestido com uma camisa branca com listras azuis e cabelo preto, e estou aqui então para falar um pouco sobre a nossa experiência no Ministério Público do Estado do Ceará, com quem eu tenho orgulho de participar no Núcleo do Idoso e da Pessoa com Deficiência, do nosso colega e amigo Alexandre Alcântara. Estou também aqui muito feliz de estar entre tantos amigos, a Melissa, que é uma amiga muito querida e uma promotora muito atuante, e também todos os demais colegas, a Ângela, a Débora, e queria agradecer em primeiro lugar ao convite formulado pela doutora Ludmila Reis e pela doutora Aparecida Gurgel, que são duas pessoas muito importantes na luta pelos direitos humanos e pelos direitos da pessoa com deficiência e idosas. E aí eu teria muitos temas para falar sobre como vem sendo feito o trabalho no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará, da pessoa com deficiência, mas eu gostaria de me concentrar em dois projetos principais que acredito que podem ser importantes para a gente discutir aqui com tantos atores importantes e com tantas pessoas que estão nos assistindo. E, na verdade, aqui no núcleo da pessoa com deficiência no município de Fortaleza, nós temos a atuação na tutela individual e na tutela coletiva. E, mais do que pode parecer a princípio, essas tutelas se comunicam, de modo que há uma relação muito forte entre aqueles casos individuais e os casos coletivos. E aí eu queria começar para falar de um projeto, isso justamente aquelas situações mais difíceis, que são aquelas vivenciadas no âmbito da tutela individual, que são aqueles casos das pessoas com deficiência, que têm uma deficiência muito grave, uma deficiência intelectual, por exemplo, muito grave, deficiências múltiplas, muitas vezes, e que têm um vínculo rompido
e muitas vezes também uma situação de vulnerabilidade social. Esse é um problema que chega cotidianamente ao núcleo da pessoa com deficiência e é um problema que é um grande desafio em qualquer situação e desafio ainda maior no caso de haver vínculos rompidos, porque aí realmente a gente conhece que existe uma política antimanicomial no Brasil, que não é recente, mas que vem em boa hora, para evitar realmente que as pessoas sejam segregadas da sociedade. Ao mesmo tempo, e se impõem enormes desafios para as famílias, para a sociedade e para o Estado. E aí um dos trabalhos que a gente vem fazendo justamente é esse trabalho de, nesses casos mais complexos, trabalhar junto com a rede de saúde, e aí os CAPs, a própria Secretaria de Saúde do Estado e a rede de alta complexidade, também com a saúde primária, e aí os postos de saúde, também com a rede social, e no caso os CREAS e os CRAS, e, obviamente, trabalhando com fortalecimento de vínculos com a... Mas eu falei dessa situação, que é a situação mais difícil, para falar do outro lado, e do qual a gente teve uma atuação mais relevante, que é uma questão de tutela coletiva, que é a desinstitucionalização das pessoas com deficiência. No estado do Ceará, existia há mais de 30 anos uma unidade manicomial para pessoas com deficiência crianças adolescentes que eventualmente tinham uma deficiência intelectual grave e tinham vínculos rompidos. E, infelizmente, durante muitos anos, ao invés de prioritariamente trabalhar o retorno à família, aqueles casos um pouco mais complexos acabavam sendo centros de acolhimento e, devido à dificuldade de lidar com a pessoa com deficiência, especialmente uma deficiência mais grave, essas pessoas acabavam sendo enviadas para o ADOC. E, infelizmente, o ADOC, esse abrigo no estado do Ceará, acabou virando um abrigo que se tornou unidade manicomial para todos as crianças e adolescentes com deficiência abandonados. Isso que era um problema inicialmente pequeno, porque eram poucas pessoas, embora grave a situação, foi se agravando. Chegou a ter de adultos 65 pessoas. Adultos esses que ficavam morando definitivamente nessa unidade, sendo num regime de total segregação. Essa situação foi constatada assim que a gente chegou no núcleo, a gente fazia a fiscalização dessa unidade e a gente começou a receber algumas denúncias do Conselho Estadual de Direitos Humanos, do Comitê de Tortura, do Conselho de Psicologia e de outros órgãos. E aí nós fizemos algumas inspeções e verificamos que, de fato, havia algumas ilegalidades lá ocorrendo e, mais que isso, havia uma inadequação à política nacional de alta complexidade da pessoa com deficiência e à política antimanicomial. A partir daí, por iniciativa do Ministério Público, foi criado um grupo de trabalho que durou 3 anos para discutir a desinstitucionalização dessas pessoas. Obviamente que foi um grupo que discutia, havia muitos temas de tensão. A princípio, não havia um interesse por parte do Estado e do município de mudar, já que havia uma instituição ilegal, uma situação ilegal, mas consolidada. Mas, devido à pressão do Ministério Público, juntamente com a sociedade civil, aos poucos, nesse GT, se conseguiu realmente criar um cronograma para, aos poucos, ser feito a desinstitucionalização. E isso começou, então, até com um momento mais grave, em que se cogitou, inclusive, uma eventual responsabilização, inclusive, eventualmente, nos órgãos internacionais. O Estado do Ceará tem um histórico em relação a essa questão. O primeiro caso brasileiro decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos foi um caso de violência contra uma pessoa com deficiência no Estado do Ceará, no município de Sobral. Essa pessoa sofreu violação
e esse caso acabou na Corte Interamericana, e é o caso Damião Ximenes. E no caso específico do ADOC, foi discutida e cogitada essa possibilidade, mas obviamente que isso seria uma última ratio somente numa situação em que realmente não fosse possível uma solução consensual. E o que acabou acontecendo nesse caso foi que nesse GT, após essas discussões, recomendações, se criou então um cronograma para readequar essas pessoas em residências inclusivas. Inicialmente foram criadas 4 residências inclusivas, 2 abertas inicialmente e depois outras 2. E aí foi feito também todo um trabalho de verificação de como é que ia ser a reestruturação dos vínculos dessas pessoas, já que moravam todos juntos, os 65, e como a unidade, que é uma residência inclusive por definição, não comporta um número grande de pessoas, isso implicaria que elas se mudassem para essas residências em grupos menores, mas haveria uma ruptura parcial dos vínculos, já que elas deixariam de conviver com aquelas outras pessoas com deficiência que estavam naquela altura convivendo a vida toda. Claro que isso foi precedido antes da possibilidade de retornar para as famílias. Cada caso foi analisado. Infelizmente, na grande maioria não foi possível, porque se tratava de vínculos rompidos há muitos anos, em alguns casos há 20, 30 anos. Então é muito difícil realmente, e é um grande desafio se conseguir restabelecer os vínculos de uma família que rompeu um vínculo há 30 anos, há 20 anos, há 15 anos, especialmente famílias muitas vezes pobres, vulneráveis, que têm outras dificuldades também. Então, foi feito esse cronograma, e juntamente com isso foi decidido também, e isso em articulação com o Tribunal de Justiça, que nenhuma pessoa mais seria mandada para o ADOC. E aí as crianças e adolescentes também, havia um grupo de crianças e adolescentes, foram para abrigos, na verdade unidades de acolhimento para crianças e adolescentes, e aí passando-se a haver então uma política inclusiva lá dentro, uma política em que a pessoa com deficiência deixa de ser segregada, e se impediu que entrassem novas pessoas, porque se você permitisse que entrasse, resolvia o problema, mandava para as outras unidades, mas daqui 10, 20 anos talvez voltasse a ser como é hoje. Felizmente, a Justiça também contribuiu e impediu que realmente viessem novas pessoas para o ADOC. Foi feito esse trabalho, então, de abertura gradativa dessas 4 residências inclusivas. Elas foram abertas e, finalmente, nós temos a quinta unidade de residência inclusiva aberta há pouco mais de um mês, e aí que foi justamente a unidade que teve que ser melhor preparada, porque só tinham ficado no ADOC aquelas pessoas com uma deficiência mais grave, com maiores dificuldades, e, portanto, essas pessoas precisavam de um acompanhamento um pouco mais complexo e mais completo. Então, isso foi possível. Todas essas unidades, a gente, então, agora acompanha e fiscaliza essas 5 unidades. Tem 5 procedimentos, um para cada um, no núcleo da pessoa com deficiência, e a gente fiscaliza e acompanha durante a pandemia, inclusive, no início, ali no auge. O que a gente conseguiu fazer foi a gente fazer ligações diárias para saber todo dia se havia algum contaminado. Se houvesse, a gente atuaria imediatamente. Ou mesmo um caso suspeito, a gente mandava testar. Isso foi feito diariamente. Agora, como a situação tinha melhorado, a gente diminuiu a frequência, não está mais acompanhando diariamente, mas semanalmente. Então, a gente vem monitorando essa situação, e aí, nesse sentido, nós conseguimos realmente vencer esse grande desafio, que é a readequação dessas unidades para serem colocadas dentro da política nacional de alta complexidade da pessoa com deficiência. Esse trabalho ainda não está terminado, porque a gente verificou outras situações. Uma delas que está em curso existe uma unidade de acolhimento para crianças aqui no estado do Ceará, a principal do estado, chamada Tia Júlia, e nessa unidade, o que se verificou num procedimento enviado pela Promotoria da Infância
para a promotoria da pessoa com deficiência. Na verdade, foi mandado um caso de tutela individual de uma pessoa que tinha sido abandonada pela família e que, na verdade, estava lá na unidade desde que nasceu, uma pessoa com microcefalia, deficiência física e intelectual grave, infelizmente não conseguiu ser adotada, viveu a vida toda no Tia Júlia e tinha ficado maior. E aí, quando a gente conversou e chamou para acompanhar esse caso, o que a gente verificou é que havia várias outras pessoas na mesma situação. Então, o Tia Júlia estava se transformando num mini ad-hoc. E aí, o que a gente propôs, e já está sendo feito, é justamente a criação de uma nova residência inclusiva, aproveitando parte das equipes, para que não haja vínculos rompidos, os funcionários cuidam dessas crianças, em alguns casos, desde que nasceram. Um caso específico, a criança foi abandonada na rodoviária com dias. E desde então, até os 18 anos, vive no Tia Júlia. Então, na verdade, a família dela são essas pessoas que estão lá no Tia Júlia. Então, o trabalho também é para que as equipes sejam, em parte, divididas entre a residência inclusiva e o Tia Júlia, para que não tenha vínculos rompidos e para que essas pessoas que cuidaram delas a vida toda possam continuar tendo o convívio. O ideal, obviamente, nesse caso também é que retornasse para casa, para as famílias, mas nesse caso, por exemplo, não existe família porque a pessoa foi abandonada numa rodoviária, ninguém sabe quem são os pais e, infelizmente, ninguém quis adotar. Então, infelizmente, excepcionalmente nesse caso, continua sendo necessária a existência das unidades previstas em lei de residências inclusivas e residências terapêuticas. Além disso, agora a gente está iniciando um novo trabalho, que não é só nosso. Na verdade, nenhum desse trabalho é só nosso, porque o Ministério Público sempre trabalha na política da pessoa com deficiência, em articulação com as diversas secretarias do Estado, do município e especialmente com a sociedade civil e com as diversas representações da sociedade civil. E aí a gente está discutindo agora também a situação dos internos nas unidades hospitalares, dos moradores, que ainda existem alguns, e também de algumas pessoas que cumpriram medida de segurança e ainda não conseguiram retornar para suas casas porque têm vínculos rompidos e não têm condições de se auto-administrar e, entretanto, estão ilegalmente na unidade aqui Estênio Gomes, que é a unidade psiquiátrica que aplica as medidas de segurança. Então, a gente está com esse novo desafio. O problema do ad-hoc foi resolvido, mas o que nós queremos aqui é superar plenamente essa situação da política manicomial. Existem alguns resquícios e são todos problemas de alta complexidade, porque em cada uma dessas situações você tem uma pessoa que precisa de cuidado e que não pode ser abandonada e que tem que ser colocada dentro de uma política, e o Estado e o município têm que repensar essa política. Então, a gente tem conseguido avançar e a gente pretende continuar avançando nesse sentido de ter uma política aqui no Estado antimanicomial e que seja plenamente cumprida. Paralelamente, nos casos específicos em que chegam de abandono, de ruptura de vínculo, que chegam à promotoria, o nosso trabalho tem sido no sentido de evitar a qualquer custo a colocação dessas pessoas em unidades manicomiais. Claro que em alguns casos é necessário internação no hospital psiquiátrico temporária para estabilização do paciente, mas é imprescindível que haja o retorno para a família ou para os vínculos comunitários assim que possível. E é nesse sentido que a gente vem atuando. Então, eu queria falar desse projeto. Havia outro que eu queria falar, mas eu acho que eu já falei bastante e a gente vai misturar um pouco os temas. Então, como eu já estou terminando aqui meu tempo, eu queria finalizar realmente dizendo que a gente queria compartilhar essa experiência, que a gente considera que ela é importante para outros estados, inclusive. Nós temos notícia, por exemplo, de que a Anistia Internacional tem uma denúncia, na verdade, contra o Estado brasileiro em razão de, em alguns estados, ainda existir essa situação de uma política manicomial, e a gente vem trabalhando aqui articuladamente com vários órgãos e sistematicamente também individualmente
para superar essa situação. E, felizmente, tudo isso numa atuação extrajudicial. Tudo isso foi essencialmente através de recomendações, através de criação de GTs e grupos de discussão e de solução, e, obviamente, algumas questões também são judicializadas, como é o caso daquelas pessoas com deficiência gravíssima e que não são capazes de administrar a sua própria renda. A gente foi atrás também de garantir a renda delas e, juntamente com isso, às vezes o próprio INSS exige, quando fica no laudo declarado que a pessoa realmente não tem capacidade, a necessidade de uma curatela excepcionalmente, já que em alguns casos realmente nós temos algumas pessoas nessas unidades que não conseguem sequer se comunicar, porque não conseguem sequer falar. Então, essas pessoas realmente precisam excepcionalmente de uma curatela, mas elas têm que ter uma renda, até porque, apesar de estar no abrigo, elas têm o direito de conviver com a sociedade, e aí, juntamente com isso, a gente vem trabalhando também para que elas possam ter essa convivência e possam, inclusive, passear. Essas unidades são perto de parques, de praças, o que possibilita isso. Obviamente que com a pandemia não foi tão intenso quanto necessário, mas agora já está retornando, e essas são as minhas considerações. Eu agradeço muito a atenção de todos. Queria dar um abraço aqui, então, a todos os colegas e amigos, e em especial no meu amigo aí, Alexandre Alcântara. Enéas, parabéns pela sua exposição. Eu acredito que a sua fala é bastante emblemática e traz realmente um caso que deve ser pensado por todos os colegas do Ministério Público Brasileiro. Esse caso do ADOC realmente representou e, de certa forma, ainda representa um grande desafio de se mudar uma cultura, né? De se trazer uma cultura antimanicomial. E os colegas do Ceará, você, Enéas, está de parabéns por essa atuação dos demais colegas, né? E essa atuação que é uma atuação conjunta com outros atores do governo, do governo do Estado, do município, da sociedade civil, é bastante emblemático realmente esse caso, e acredito que realmente deve ser pensado, né, deve ser trazido. Foi excelente a oportunidade de trazer esse caso para os colegas, porque tenho certeza que é um problema que se replica, né, em outros estados. Eu queria pedir desculpas à colega Ângela Rotuno, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, porque acho que houve um equívoco, e pulei a vez dela, mas eu peço já me pedindo perdão, Ângela. Eu queria te passar a palavra, dizer que é um prazer estar com você aqui hoje no Reconecta, e de imediato eu te passo a palavra para a sua exposição. Seja bem-vinda, né? Você faz a sua autodescrição e nos traz a sua mensagem. Muito prazer, é um prazer estar com você aqui hoje. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre Alcântara. Em teu nome, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes e agradecer desde já ao Ministério Público do Trabalho por esse honroso convite de estar aqui hoje participando deste momento tão importante. A minha audiodescrição: eu sou uma mulher branca de 55 anos, meus cabelos são com mechas douradas, hoje ele está crespo na parte de baixo do cabelo, altura média. Estou com um vestido verde escuro e com um colar e brincos prateados. Bom, em primeiro lugar, eu quero assegurar que o Ministério Público do Rio Grande do Sul está envidando os melhores esforços para assegurar às pessoas com deficiência a independência e a autonomia que fazem direito. Compete à sociedade, ao Estado, garantir às pessoas com deficiência o acesso em igualdade de condições ao meio físico, ao transporte, à informação, à comunicação, à rede de serviços. E o Ministério Público Gaúcho está atento em todas as áreas, no urbanismo, na área criminal, na área civil, na área de direitos humanos, atento com firme propósito de efetivar, no plano da realidade, os direitos da pessoa com deficiência. E um exemplo dessa atuação, que é a atuação que o meu centro de apoio, o qual eu represento, o Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos,
já editamos de forma virtual para o público interno e externo uma cartilha informativa chamada Posso Ajudar? Nesse material, além de informações básicas sobre a necessidade de respeito à diversidade e à dignidade humana, nós falamos dos diferentes tipos de deficiência, a física, a visual, a auditiva, a intelectual, mas principalmente informamos as corretas atitudes que nós temos que ter para conversar, deslocar, enfim, interagir com as pessoas com deficiências. Nós entendemos a nossa função como a defesa de direitos coletivos e difusos das pessoas com deficiência e buscamos uma atuação na concretização desses direitos. E achamos, então, que no momento, passada a questão da superação de barreiras físicas, superadas não, mas em que projetos já existiam sobre essa questão, a questão das barreiras de comunicação com a linguagem de Libras, com a procurar na cidade fazer essas transformações, entendemos que era tempo, então, de começarmos a conversar sobre as atitudes que nós devemos ter em relação às pessoas com deficiência. Eu gostaria, então, de apresentar essa cartilha, eu não sei se o evento consegue passar a cartilha para as pessoas que estão nos ouvindo. Bom, a cartilha começa, então, explicando que a informação é fundamental para vencer as barreiras atitudinais, motivadas por preconceitos, que muitas vezes acarretam a discriminação contra a pessoa com deficiência. E para colaborar, então, com essa eliminação de barreiras impostas pelo desconhecimento, é que o Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou a cartilha Posso Ajudar. A página seguinte é de informações preliminares, explicando que deficiência não é doença, mas que algumas doenças podem causar deficiência. E a principal regra aqui é: não superestime as possibilidades e nem subestime as dificuldades da pessoa com deficiência. Sempre que você quiser auxiliar uma pessoa com deficiência, pergunte qual é a melhor forma de proceder. E não se ofenda se a oferta for recusada, pois nem sempre ela é necessária. Bom senso, naturalidade são essenciais no relacionamento com as pessoas com deficiência. Trate-as conforme a sua idade. Se for uma criança, trate-a como uma criança. Se for um adulto, como um adulto. A deficiência somente impõe, em casos específicos, necessidades de adaptações. E, principalmente, se a pessoa com deficiência está acompanhada, dirija-se diretamente a ela e não a seus acompanhantes ou intérpretes. Na página seguinte, nós temos algumas questões referentes a terminologias, como é que nós devemos, então, a ideia é informar as pessoas de como se dirigir, né, a pessoas com deficiência. Passamos a seguir referindo os tipos de deficiência, então. Começamos com as pessoas com deficiência física, que engloba vários tipos de limitações motoras, como, por exemplo, paraplegia, tetraplegia, paralisia cerebral, amputação de membros. Para conversar, é importante perceber que para uma pessoa sentada é incômodo ficar olhando para cima durante muito tempo. Portanto, ao conversar por mais algum tempo com uma pessoa que usa cadeira de roda, lembre-se de sentar-se, se possível, para que vocês fiquem com os olhos no mesmo nível. Para o deslocamento de uma pessoa com deficiência, nunca movimente a cadeira de rodas sem antes pedir permissão para ela. A cadeira de rodas, assim como a bengala e as muletas, é parte do espaço corporal da pessoa, uma extensão do seu corpo. Apoiar-se na cadeira de rodas, por exemplo, é tão ou mais agradável para quem está sentado como para quem estiver sentado numa cadeira comum. Nunca largue ou apoie objetos sobre a pessoa que está na cadeira de rodas ou sobre a própria cadeira. Ao ajudar uma pessoa em cadeira de rodas, faça com cuidado, preste atenção, não só para não bater na frente das pessoas que caminham na frente, mas principalmente se você for parar para conversar com alguém, lembre-se, vire a cadeira de frente para que a pessoa também participe desta conversa. E na cartilha aqui a seguir, descrevendo um pouco, nós temos, então,
essa situação em um desenho em que a pessoa que está auxiliando vira a cadeira de rodas para poder conversar com as demais pessoas que estão no entorno. Para subir uma rampa ou um degrau alto, a cadeira deve ser conduzida de frente e, para descer, conduzida de ré, e evitando-se assim acidentes. Quer as muletas, quer as bengalas, manter sempre perto da pessoa com deficiência e não as mude de lugar sem autorização. Se desconfiar que uma pessoa está com dificuldades, ofereça ajuda. Caso seja aceita, pergunte como deve proceder. As pessoas, às vezes, têm suas técnicas individuais, por exemplo, para subir uma escada, e uma tentativa de ajuda inadequada, às vezes, pode atrapalhar. Há situações, entretanto, em que o auxílio é essencial. Pergunte como agir. E, por acaso, se a ajuda for recusada, não se ofenda. Se você presenciar um tombo de uma pessoa com deficiência, ofereça auxílio imediatamente, mas nunca haja sem antes perguntar se e como deve ajudar. Esteja atento para a existência de barreiras arquitetônicas, quando você for convidar uma pessoa com deficiência para ir a um restaurante, teatro ou qualquer outro lugar que queira fazer uma visita. Também não é necessário deixar de usar termos como andar e correr. As pessoas com deficiência física empregam essas palavras de forma natural. Quanto a pessoas com paralisia cerebral, ela está incluída entre as deficiências físicas, né? É o fruto de uma lesão corporal, que é ocasionada antes, durante ou após o nascimento, que causam desordens sobre controles dos músculos do corpo. A pessoa com paralisia cerebral não é uma criança, não possui doença grave ou contagiosa. Trate a pessoa com a mesma consideração e respeito como qualquer outra. E quando encontrar uma pessoa com paralisia cerebral, lembre-se, ela tem necessidades específicas que são causadas em razão das suas diferenças individuais e poderá apresentar, por exemplo, movimentos involuntários nas pernas, nos braços, contrações, expressões diferentes no rosto. Pode também ter uma dificuldade para andar. Não se intimide, trate-a com naturalidade, respeite o seu ritmo, paciência ao ouvi-la, pois a maioria tem dificuldade na fala. Há pessoas que confundem essa dificuldade e o ritmo lento com deficiência intelectual, o que não é correto. Caso não compreenda o que a pessoa diz, peça para que ela repita ou que escreva sem nenhum constrangimento. É melhor perguntar novamente do que simplesmente fazer de conta que entendeu e acabar não interagindo de forma adequada com essa pessoa. Em relação a pessoas com deficiência visual, nem sempre precisam de ajuda. Se encontrar alguém que pareça estar em dificuldades, identifique-se, faça perceber que você está falando com ela e ofereça o seu auxílio. Não se ofenda, não se melindre se houver recusa a essa ajuda. A pessoa pode simplesmente sentir-se mais confortável sozinha. Para conversar com uma pessoa com deficiência visual, ao chegar no ambiente, cumprimente-a, apresente-se, para que ela tenha ciência de que você está naquele espaço. Ao sair do ambiente da mesma forma, avise que está saindo, para não correr o risco de deixar a pessoa com deficiência visual falando sozinha. Algumas vezes, sem perceber, as pessoas falam com um tom mais alto de voz ao conversarem com pessoas cegas. Mas a menos que você saiba que a pessoa também tem uma deficiência auditiva, que justifique isso, não faz sentido nenhum gritar com pessoas com deficiência visual. Fale em tom normal. Ao atender uma pessoa cega, acompanhada de outra pessoa que a esteja guiando, procure se comunicar diretamente com a pessoa cega e não com seu acompanhante. A ausência da visão não interfere em nada na capacidade de resposta do que lhe é questionado. Para o deslocamento, nunca ajude sem perguntar como fazer. Caso a sua ajuda como guia seja aceita, coloque a mão da pessoa no seu cotovelo ou no ombro, como ela preferir. E ela vai acompanhar o movimento do seu corpo enquanto você vai andando.
Hoje, em função da pandemia e da Covid, nós estamos orientando que esse deslocamento se faça sempre pelo ombro, porque o cotovelo tem sido o espaço em que as pessoas usam para espirrar ou para tossir. Então, ofereça sempre, neste momento, o seu ombro. Na cartilha aqui nós temos, então, um desenho que mostra uma pessoa conduzindo outra, né, pelo cotovelo. Se você estiver num corredor estreito, por exemplo, onde só é possível passar uma pessoa, coloque o seu braço para trás, de modo que a pessoa cega possa continuar seguindo você. Não agarre a pessoa pelo braço ou puxe a sua bengala. A pessoa cega é quem deve se apoiar em você. E é sempre bom avisar antes sobre a existência de degraus, pisos, enfim, qualquer obstáculo que exista no trajeto. Em relação a portas, esteja sempre bem aberta ou bem fechada, nunca no meio termo. Observe se há objetos no chão nesse trajeto. E ao explicar direções, seja o mais claro e específico possível. De preferência, indique as distâncias. A 20 metros na nossa frente, nós vamos dobrar à direita. A 10 metros à frente, nós vamos dobrar à esquerda, ou então existe um degrau. Ao orientar a pessoa cega para se sentar, coloque a mão dela no encosto da cadeira, indicando se possui, e diga se a cadeira possui braços ou rodas. Dessa forma, se evita várias situações desagradáveis. Quanto ao cão-guia, a pessoa com deficiência visual tem direito de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado do cão-guia. Não se deve brincar com o cão-guia, pois ele tem a responsabilidade de guiar o dono que não enxerga e não deve ser distraído dessa função. Sempre que for fazer contato com o cão, peça autorização ao seu tutor, porque o cão está a trabalho. As pessoas cegas ou com baixa visão são como você. Trate-as com o mesmo respeito e consideração. E também fique à vontade em usar palavras como veja, olhe, mas elas também as empregam com naturalidade. Em relação a pessoas com deficiência auditiva, não é correto dizer que alguém é surdo-mudo. Muitas pessoas surdas não falam porque não aprenderam a falar. Algumas fazem leitura labial, outras não. Para conversar, então, ao falar com uma pessoa surda, acene para ela ou toque levemente seu braço, para que ela volte sua atenção a você. Posicione-se de frente para ela, deixando a boca visível, de forma a possibilitar a leitura labial. Evite gestos bruscos, evite segurar objetos em frente à sua boca. Fale de maneira clara, pronuncie as palavras, sem exagero. Use a sua velocidade normal, a não ser que lhe peçam para falar com mais vagar. Ao falar com uma pessoa surda, procure não ficar contra a luz, sempre num lugar iluminado. E seja expressivo, pois as pessoas surdas não podem ouvir as mudanças sutis do tom de voz que indicam os sentimentos de alegria, de tristeza, sarcasmo ou seriedade. E as expressões faciais, os gestos, os movimentos do seu corpo são excelentes indicações do que você realmente está dizendo. Enquanto estiver conversando com uma pessoa com deficiência auditiva, mantenha sempre o contato visual. Se você desviar o olhar, a pessoa surda pode achar que a conversa terminou. Nem sempre a pessoa surda tem uma boa dicção. Se tiver dificuldades para compreender o que ela está dizendo, não se acanhe e peça para que ela repita. Geralmente não se incomoda em repetir quantas vezes for preciso para que sejam entendidas. Caso necessário, comunique-se por meio de bilhetes. O mais importante de tudo é se comunicar. Mesmo que a pessoa surda esteja acompanhada de um intérprete, mais uma vez, dirija-se a ela e não ao intérprete. Você pode tentar também se comunicar usando perguntas cujas respostas sejam sim ou não. E isso facilita a comunicação. E, se possível, ajude a pessoa surda a encontrar a palavra certa, de forma que ela não precise usar tanto esforço para transmitir a sua mensagem. Não fique ansioso, porque isso pode atrapalhar a sua conversa. E quando falar com uma pessoa com deficiência auditiva que usa aparelho, tenha em mente que ele está com um mini amplificador. Portanto, não grite.
Em relação a pessoas com deficiência intelectual, limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo que aparecem nas habilidades conceituais e práticas antes dos 18 anos. Haja naturalmente ao dirigir-se a uma pessoa com deficiência intelectual. Trate com respeito, com consideração, dê-lhe atenção, seja natural. Não superproteja. Deixa que faça ou tente fazer tudo sozinha o que puder. Ajude apenas quando realmente for necessário. E não subestime a sua inteligência. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender, mas podem adquirir muitas habilidades intelectuais e sociais. Pessoas com transtorno do espectro autista. Lembre-se, nem toda deficiência é visível. Os transtornos de espectro autista decorrem de perturbações de desenvolvimento neurológico a partir de 3 anos, normalmente de idade, período em que os neurônios responsáveis pela comunicação e relações sociais não se estabelecem as conexões tipicamente estabelecidas. Se chama espectro porque tem uma gama de condições que englobam desde níveis mais leves até os mais profundos de comprometimento dessas conexões. Portanto, existem diferentes tipos de autismo que diferem muito de uma pessoa para outra. As pessoas de espectro autista se caracterizam principalmente por ter dificuldades na interação social, na comunicação e provocam comportamentos repetitivos. Também é bastante comum a chamada desmudação sensorial, que é uma hipersensibilidade especial ao som e à luz, podendo incluir cheiros, sabores e texturas. Como proceder com uma pessoa com TEA? O contato visual pode ser difícil. Não force esse contato. Respeite o seu modo de interagir. Caso a pessoa se estabilize, dê tempo para se reorganizar sem interferência. Evite ficar olhando. Devido à hipersensibilidade sensorial, a pessoa com transtorno de espectro autista pode reagir mal a lugares com muitas pessoas, com muitos barulhos, muita luz ou muito estímulo sonoro ou luminoso. Se possível, evite atendê-la ou mantê-la em locais com essas condições. Não altere as rotinas, não mude objetos de lugar sem antes avisá-lo. Previsibilidade é a palavra-chave para a estabilidade dessas pessoas. Previna-as, inclusive, sobre eventuais contratempos que possam acontecer. Por exemplo, vai acontecer um engarrafamento, um temporal. Evite tocar na pessoa com TEA, mas se mostre disponível a ela. Para conversar, não fale muito, não fale depressa, não fale alto, não use figuras de linguagem. Seja claro, direto e fale em tom uniforme. Eventualmente, a pessoa com transtorno de espectro autista pode utilizar a comunicação não verbal, com fichas ou palavras ou até desenhos. Por exemplo, fome, sede. Esteja preparado para se comunicar dessa forma, com naturalidade. E, principalmente, não atribua má intenção ao comportamento das pessoas com TEA, ainda que pareçam agressivas ou transmitam indiferença. Respeite-as como a todas as outras pessoas com deficiência. No final da cartilha, então, a gente trabalha um pouco a questão da pandemia, da Covid-19 e das circunstâncias das pessoas com deficiência com essas características e o que são cuidados importantes durante a pandemia. Este é um dos projetos do Centro de Apoio de Direitos Humanos em relação a pessoas com deficiência, dentre vários outros, mas foi o projeto o qual fomos convidados aqui hoje dividir com vocês. Como eu já disse, ele é totalmente virtual, está inteiramente à disposição e nós solicitamos a vocês, então, que se gostaram do material, que usem, abusem e distribuam este material para toda a rede de conhecimento de vocês, que a nossa ideia é informar e informar as pessoas sobre como interagir com as pessoas com deficiência. Muito obrigada ao Ministério Público do Trabalho pela oportunidade, muito obrigada, então, também ao nosso moderador, foi um prazer te conhecer. Eu participo do Grupo Nacional de Direitos Humanos, mas eu atuo mais na área da saúde e da violência doméstica e não tenho tido condições de participar das reuniões das pessoas com deficiência, mas acompanho o trabalho excepcional que vocês estão fazendo, então. Muito obrigada pela oportunidade e uma boa tarde a todos.
Boa tarde. Obrigado, doutora Ângela. A sua apresentação foi muito didática. A informação ela é fundamental, né? A cartilha, com certeza, é um instrumento muito valioso, né, para levar informação a toda a sociedade. Parabéns pela elaboração da cartilha. Quero transmitir, né, nossas homenagens ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, sempre atuante, um Ministério Público também de vanguarda na defesa dos direitos humanos no Brasil. E parabéns pela apresentação e pela exposição. Eu gostaria de passar a palavra à doutora Débora Cristina de Lima Rocha, que é do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para fazer a sua apresentação. Boa tarde, doutora Débora. Por favor, a senhora faça a sua autodescrição e a senhora tem 20 minutos para expor a sua experiência. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Reconecta.